Toy Story 4 escondeu debaixo do nariz de cada criança que assistiu sorrindo a metáfora mais perturbadora que a Pixar já colocou numa tela, e quase ninguém percebeu. Existe nesse filme um personagem que não pediu para existir, que não tem memórias de uma infância feliz, que não foi comprado numa loja com amor ou ganho de presente num aniversário. Ele simplesmente foi arrancado do vazio, do silêncio absoluto, do não ser, e obrigado a carregar o peso insuportável de ter uma consciência. Cada vez que você viu esse personagem tentando se jogar no lixo e riu, achando que era engraçado, você estava na verdade testemunhando um ser desesperado tentando voltar para o único lugar onde ele já sentiu paz. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar por que a dor do Garfinho não é uma piada num filme infantil. Ela é o espelho exato de uma dor que milhares de adultos carregam em silêncio todos os dias e nunca tiveram coragem de nomear. Deixa eu te fazer uma pergunta que parece simples, mas que vai ficar na sua cabeça por muito tempo depois que esse vídeo acabar. O que é pior, nunca ter existido, ou ter sido forçado a existir sem nunca ter pedido por isso? Você pode achar que essa é uma pergunta filosófica abstrata, o tipo de coisa que professores de faculdade debatem enquanto tomam café em salas mal iluminadas, mas não é. Essa é a pergunta central de Toy Story 4, e ela foi colocada ali de um jeito tão habilidoso, tão cuidadosamente disfarçado por humor e animação colorida, que a maioria das pessoas foi embora do cinema pensando que tinha assistido a uma história fofa sobre um garfo de plástico aprendendo a ser brinquedo. Não foi isso. Não foi nem de longe isso. Pensa comigo por um momento. Antes da Bonnie pegar aquele garfo descartável na lixeira da cantina da escola, o que era o garfinho? Era lixo. E lixo não sofre, lixo não tem medo, lixo não sente o peso de cada segundo que passa. O garfinho estava num estado que os filósofos chamaram ao longo dos séculos de muitos nomes diferentes. O vazio, o não ser, a ausência total. E nesse estado havia uma paz perfeita. Uma paz que nenhum ser consciente jamais consegue alcançar enquanto está vivo, porque a própria consciência é o fim dessa paz. Você só consegue descansar de verdade, só consegue se libertar completamente do peso de existir, quando para de existir. E o Garfinho sabia disso. Não de forma intelectual, não porque alguém ensinou para ele. Ele sabia no único jeito que alguém pode saber algo com certeza absoluta, pela experiência. Ele tinha estado lá, no silêncio, e foi arrancado de volta. Vamos reconstruir essa cena com a seriedade que ela merece, porque a Pixar colocou nela muito mais do que parece. Bonnie está no seu primeiro dia de jardim de infância, e ela está aterrorizada. É importante entender isso. Ela não está simplesmente nervosa, ela está num estado de colapso emocional genuíno. O mundo dela, que até então era pequeno e seguro, e cheio dos brinquedos que a amam, foi abruptamente expandido para incluir um espaço enorme, barulhento, cheio de rostos desconhecidos, regras que ela não entende ainda, e uma solidão que ela não sabe como nomear. A Bonnie é a criança que não consegue se encaixar no primeiro dia, e no momento em que ela está sozinha na mesa de artes, enquanto as outras crianças se divertem sem ela, a mão dela chega até o lixo, e pega o garfo descartável que alguém jogou fora. E aqui começa o horror. Ela cola 2 olhinhos de plástico nele. Ela dobra um limpa-cachimbos e faz 2 bracinhos. Ela pega um pedaço de massa de modelar vermelha e faz 2 pés. Ela pega um palito de picolé quebrado e encaixa como se fosse uma língua saindo da boca. E então, com uma caneta, ela escreve o próprio nome dela no cabo do garfo, Bonnie, em letras pequenas e tortas de criança. E com esse gesto, com essa assinatura, ela faz a coisa mais poderosa e mais terrível que qualquer ser pode fazer a outro. Ela o nomeia, ela o declara real, ela o traz à existência. E no exato momento em que os olhos de plástico são colados e a consciência acende, o Garfinho olha para o mundo pela primeira vez. E o que ele sente? A Pixar não deixa margem para a interpretação aqui. Eles mostram tudo, o pânico, a confusão, a sobrecarga sensorial de um ser que nunca existiu antes, sendo catapultado para dentro de uma realidade que é alta demais, rápida demais, complicada demais. O Garfinho não pergunta, quem sou eu, de forma filosófica e curiosa como um personagem de conto de fadas acordando de um encantamento. Ele entra em colapso, ele se agarra ao único ponto de referência que seu instinto recém-criado ainda consegue encontrar, o lixo, o lugar de onde ele veio, o único lugar que faz sentido, e ali, logo no início da sua existência, ele tenta voltar. Eu preciso que você entenda o peso do que acontece a seguir, porque é muito fácil deixar o humor da cena te distrair do que está realmente acontecendo. O Garfinho não está sendo um personagem engraçado. O Garfinho está em desespero. Cada vez que ele corre para o lixo, cada vez que ele tenta se jogar dentro da lixeira, cada vez que ele tenta escorregar para a escuridão de volta, ele está fazendo a única coisa que faz sentido para um ser que foi trazido à existência sem consentimento, sem preparação, sem escolha.
Ele está tentando desfazer o que foi feito a ele. E o Woody, que nesse momento é o representante de todos os brinquedos que já aceitaram sua condição, que já internalizaram o sistema de valores que diz que existir para uma criança é o maior propósito possível. O Woody para o Garfinho. Sempre. Cada vez. E é aqui que a história começa a ficar verdadeiramente sombria. Porque pensa no que o Woody está fazendo, mesmo com toda a boa intenção do mundo. Ele está impedindo que um ser retorne ao único estado em que esse ser já conheceu paz. Ele está obrigando o Garfinho a continuar num estado de existência que o Garfinho não escolheu e não quer. E a justificativa, a razão pela qual o Woody faz isso, é exatamente a razão que paralisa tantos seres humanos adultos na vida real. A Bonnie precisa de você. E quando você ouve isso pela primeira vez, parece lindo. Parece o tipo de coisa que um filme familiar deveria dizer. Você importa para alguém. Alguém precisa de você. Isso é suficiente para tornar a existência válida. Mas quanto mais você pensa nisso, mais a beleza começa a rachar. E por baixo da rachadura, você começa a ver algo diferente. Você começa a ver que o Garfinho não está sendo convencido de que a vida vale a pena. Ele está sendo convencido de que a dor dele importa menos do que o conforto de outro ser. Ele está sendo ensinado desde o primeiro segundo de sua consciência que existir para outra pessoa é uma obrigação e que a sua própria exaustão, o seu próprio desespero, o seu próprio desejo de simplesmente parar é secundário, é egoísta, é algo a ser suprimido. Sabe quando foi a última vez que você se sentiu exatamente assim? Antes de eu continuar, se esse vídeo já está tocando em alguma coisa dentro de você, se você já está sentindo que esse não é só um vídeo sobre um filme infantil, eu preciso te pedir uma coisa. Hypa esse vídeo comigo. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você está sentindo, porque o algoritmo precisa entender que esse tipo de conteúdo tem valor, e esse vídeo só chega em quem precisa ver ele se você fizer a sua parte. E se você ainda não é membro do canal, se você ainda não hypa sua assinatura, considere se inscrever e entrar para a comunidade, porque a gente faz esse tipo de análise toda semana, com esse mesmo nível de profundidade, para te fazer ver o mundo de um ângulo que você nunca viu antes. Agora me deixa te falar sobre a viagem de trailer. Existe um momento no filme que é tratado como comédia, como a aventura do Garfinho tentando escapar e o Woody correndo atrás, mas que na verdade é a mais clara demonstração de como a existência forçada funciona na prática. A família de Bonnie decide fazer uma viagem de férias num trailer, e o Garfinho vai junto, dentro da mochila da Bonnie. E durante essa viagem, o Garfinho tenta escapar. Não uma vez, não duas vezes, repetidamente. Com a determinação obsessiva de alguém que não desistiu da sua missão, que nunca internalizou a ideia de que deve continuar existindo só porque outro ser precisa dele. Cada janela é uma possibilidade de saída. Cada parada é uma chance de desaparecer. E o Woody está sempre lá, sempre correndo, sempre impedindo, sempre com a mesma justificativa. E o que isso parece de fora? Parece engraçado. Parece a dinâmica clássica de um filme de comédia, onde um personagem caótico vive causando problemas e outro personagem responsável vive resolvendo. Mas o que é quando você muda a perspectiva? Quando você para de se identificar com o Woody e começa a se colocar no lugar do Garfinho? O que parece então? Parece uma prisão. Uma prisão gentil, uma prisão construída com amor genuíno e boas intenções, mas uma prisão ainda assim. O Garfinho não tem permissão para ir embora. O Garfinho não tem permissão para tomar a única decisão que ele consistentemente, repetidamente, claramente indica que quer tomar. E a razão não é que alguém acha que ele está errado em querer isso. A razão é que alguém precisa dele. E essa necessidade é tratada como suficiente para sobrescrever completamente a vontade do Garfinho. Agora eu quero que você pense em quantas pessoas você conhece que estão vivendo exatamente isso. Não estou falando de uma situação extrema. Estou falando de algo muito mais silencioso, muito mais comum, muito mais invisível. Estou falando do adulto que acorda toda manhã sentindo um peso no peito que não tem nome, que arrasta o corpo para fora da cama não porque quer, não porque sente alguma centelha de entusiasmo pela vida que começa, mas porque tem filhos que precisam de café da manhã. Estou falando da pessoa que vai trabalhar num emprego que a corrói por dentro, que chega em casa destruída, que olha para o teto às 2 da manhã incapaz de dormir, mas que continua, porque as contas não vão se pagar sozinhas, porque a família depende dela, porque se ela parar, se ela simplesmente parar, o que vai acontecer com as pessoas que precisam dela? O amor que te salva é exatamente o mesmo amor que te obriga a carregar o peso de viver. Essa frase é o coração de Toy Story 4, e ela não foi dita por nenhum personagem em nenhum diálogo. Ela está na estrutura da história. Ela está no arco do Garfinho. Ela está na expressão do Woody cada vez que ele segura o Garfinho antes que ele chegue à lixeira.
O vínculo que conecta dois seres é simultaneamente a corrente que prende o mais fraco dos dois ao chão. E a Pixar sabia disso, eles tinham que saber, porque a resolução do arco do Garfinho não é a que você esperaria de um filme infantil otimista sobre encontrar seu propósito. A resolução do arco do Garfinho não é ele descobrindo que ama existir, que é feliz sendo brinquedo, que a vida é maravilhosa e cheia de aventuras. Não, a resolução do Garfinho é muito mais sutil, muito mais honesta, e por isso muito mais perturbadora. O Garfinho, no final do filme, decide voltar para a Bonnie, não porque ele quer, não porque ele está feliz, mas porque, em algum momento durante toda aquela aventura caótica, ele entendeu que a Bonnie precisava chorar menos. Ele entendeu que havia uma criança pequena que dormia abraçada com ele, que levava ele para a escola, que o colocava no bolso do casaco quando estava com medo. E essa compreensão, essa conexão, foi suficiente para fazer ele escolher continuar. Isso é trágico ou é bonito? Eu acho que é as duas coisas ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que dói tanto quando você realmente pensa nela. Existe um campo da filosofia chamado antinatalismo, e eu não estou aqui para defender nem atacar essa posição, mas é impossível falar do Garfinho sem pelo menos nomear essa tradição de pensamento. O antinatalismo, na sua forma mais conhecida pelo filósofo David Benatar, parte de uma premissa aparentemente simples: trazer um ser à existência é uma forma de causar dano a esse ser, porque a existência inevitavelmente envolve sofrimento, e o ser que não existe não pode sofrer pela ausência dos prazeres que teria tido, mas o ser que existe vai inevitavelmente sofrer pelas dores que a vida traz. Agora, eu não estou dizendo que a Pixar estudou Benatar antes de criar o Garfinho, mas estou dizendo que a história desse personagem toca exatamente nessa ferida, nessa questão que a filosofia ocidental raramente tem coragem de enfrentar diretamente. O ato de criar vida é sempre, em algum nível, um ato de imposição. A Bonnie não pediu permissão ao Garfinho antes de colá-lo com os olhinhos de plástico. Ela não podia. Não existe como pedir permissão a um ser que ainda não existe. E esse paradoxo que filósofos chamam de o paradoxo da não-identidade é um dos mais genuinamente vertiginosos que o pensamento humano já produziu. Você não pode pedir consentimento de quem você está prestes a criar, e então o ato de criação é sempre, por definição, unilateral. E o ser criado acorda já devendo algo ao Criador, já devendo gratidão, já devendo presença, já devendo amor de volta. Soa familiar? Soa como uma dinâmica que você talvez já tenha sentido, não necessariamente em relação a seus pais, mas em relação a qualquer sistema que você entrou sem escolher e do qual você se sente obrigado a fazer parte. O trabalho que você não escolheu, mas que agora sustenta a família que depende de você. O papel social que foi colocado sobre seus ombros antes que você tivesse voz para dizer que não queria. A performance diária de estar bem, de funcionar, de aparecer, de sorrir, de responder às mensagens, de cumprir as expectativas, tudo isso executado por um ser que, em algum cantinho silencioso de si mesmo, só queria ficar quieto, só queria parar por um momento, só queria, pelo amor de Deus, não ter que ser tanta coisa para tanta gente por pelo menos um dia. O Garfinho grita isso em cada tentativa de pulo na lixeira, e nós rimos. Aproveitando esse momento do vídeo, eu quero te falar de algo fora do roteiro por um segundo. Se você curte o universo das animações tanto quanto eu, a gente acabou de lançar camisetas exclusivas do canal, com arte temática de animações que você nunca vai encontrar em loja nenhuma. Cada peça foi pensada para quem enxerga esses filmes além da superfície, exatamente como você que chegou até aqui nesse vídeo. Você encontra tudo na aba do YouTube Shopping aqui embaixo do vídeo, dá uma olhada. Mas voltando ao Garfinho, existe outra camada nessa história que eu ainda não toquei, e ela pode ser a mais perturbadora de todas. Porque até agora eu falei do Garfinho como vítima de uma situação que não escolheu, como um ser que foi arrancado do vazio e obrigado a existir. Mas existe uma leitura paralela que é igualmente válida, igualmente assustadora, e que diz respeito não ao Garfinho, mas ao Woody. O Woody, ao longo de toda a franquia Toy Story, é definido por uma coisa acima de tudo, a necessidade de ser necessário. Desde o primeiro filme, desde o primeiro momento em que Buzz Lightyear chegou e ameaçou seu lugar no coração do Andy, o Woody tem se definido completamente em função de outra pessoa. Ele só existe quando é amado. Ele só tem valor quando tem uma criança que depende dele. E quando o Andy cresce e parte, e quando a Bonnie começa a se tornar maior e a deixar de brincar com ele, o Woody entra em colapso. Não de forma dramática, não de forma óbvia, mas em silêncio, na forma mais real e mais reconhecível que um personagem animado já demonstrou existência depressiva numa tela. Ele fica no fundo do baú, ele espera. Ele se torna invisível para si mesmo porque deixou de ser visível para o outro. E então aparece o Garfinho. E o Woody, que não tem mais nenhuma missão,
que foi destituído do seu papel de brinquedo favorito, que não sabe mais quem é sem uma criança que precise dele. O Woody encontra no Garfinho a razão perfeita para existir de novo. Ele vai proteger o Garfinho. Ele vai ensinar o Garfinho o que significa ser brinquedo. Ele vai garantir que o Garfinho não escape, não se perca, não desapareça. E ao fazer isso, ao se tornar o guardião do Garfinho, o Woody recupera a sensação de propósito que havia perdido. Então quem está salvando quem aqui? Quando o Woody para o Garfinho de se jogar na lixeira, ele não está salvando apenas o Garfinho para a Bonnie. Ele está salvando a si mesmo da irrelevância. O Garfinho precisa do Woody para não desaparecer, sim. Mas o Woody precisa do Garfinho tanto quanto, ou talvez mais. E isso transforma a dinâmica inteira do filme de uma maneira que a Pixar não aponta explicitamente com uma seta, mas que está lá, em cada quadro, em cada escolha de narrativa, esperando que alguém prestasse atenção o suficiente para ver. Os dois personagens são codependentes de uma forma que é, ao mesmo tempo, emocionalmente verdadeira e psicologicamente complicada. O Garfinho precisa de alguém que lhe dê uma razão para continuar existindo. O Woody precisa de alguém que precise ser salvo, e os dois encontram um ao outro exatamente no momento em que ambos estão mais perdidos. Não é um acidente narrativo. É a Pixar dizendo algo muito específico sobre a natureza das conexões humanas, que muitas vezes nos conectamos não porque somos inteiros, mas porque somos fragmentados das mesmas formas complementares, e o vazio de um encaixa no vazio do outro de um jeito que parece amor, mas é, ao menos em parte, necessidade mútua disfarçada de cuidado. E então a pergunta que eu quero deixar para você, antes de chegar no final dessa análise, é a seguinte: você é o Garfinho ou é o Woody na sua vida? Ou você é os dois ao mesmo tempo, como a maioria de nós é? Você já se viu sendo impedido de descansar, de parar, de simplesmente ser menos, porque alguém precisava de você? Você já se viu impedindo alguém de ir embora, não porque queria o melhor para essa pessoa, mas porque a presença dela era o que te mantinha de pé. Essas não são perguntas que têm respostas certas. Essas são perguntas que têm o poder de mudar a forma como você se relaciona com as pessoas que ama e com você mesmo, se você tiver coragem de olhar para elas de frente. O que Toy Story 4 faz, no final das contas, é a coisa mais difícil que qualquer obra narrativa pode fazer. Ele apresenta um personagem que genuinamente não quer existir, e ao invés de resolver esse conflito com um final feliz fácil, ao invés de fazer o Garfinho se transformar num personagem que ama a vida e está grato por ter sido criado, o filme deixa a ambiguidade em pé. O Garfinho volta para a Bonnie, mas não porque encontrou a resposta para o peso de existir. Ele volta porque encontrou uma razão pequena o suficiente para ser suportável. Uma criança que chora menos quando ele está por perto. Um olhar que ilumina quando o vê. Um afeto que, mesmo sendo o peso que o prende, é também a única coisa que torna o peso suportável. E talvez seja assim. Talvez não exista uma resposta grande, uma iluminação, uma descoberta que transforma a existência num presente óbvio e inegável. Talvez o que a maioria das pessoas encontra, quando para de fingir que está tudo bem e olha honestamente para o que as faz continuar, seja algo muito mais humilde do que uma razão filosófica. Um cachorro que fica feliz quando você chega, um cheiro de café de manhã, uma mensagem de texto que aparece na hora certa, um filho que ri, uma pessoa que te olha como se você fizesse sentido no mundo dela. Pequenas Bonnies espalhadas pela sua vida, que não sabem o que estão fazendo a você quando te pedem que fique, mas que de alguma forma são suficientes. Isso é o horror de Toy Story 4. Não é o terror de um monstro ou de uma ameaça externa. É o terror silencioso e cotidiano de ser um ser consciente, que não pediu para ser, num mundo que nunca vai explicar por que você está aqui, sustentado apenas pelos laços frágeis e imperfeitos de quem te ama e de quem você ama de volta. É o terror de que talvez não haja uma resposta, e é o conforto, ao mesmo tempo, de que talvez não precise haver uma resposta. Talvez só precise haver uma Bonnie. Hypa esse vídeo se você chegou até aqui, o like e o comentário fazem toda a diferença para esse conteúdo chegar em mais pessoas que precisam ver ele. Toy Story 4 não é um filme sobre brinquedos, nunca foi. É um filme sobre o peso de continuar, sobre o que acontece quando a existência não parece um dom, mas uma imposição. Sobre como o amor de verdade, o amor que te vê quando você está tentando desaparecer, às vezes é a única coisa que transforma a prisão em lar. O Garfinho não aprendeu a amar a vida, ele aprendeu a suportar a vida porque havia vida que o amava. E se você está carregando um peso que ninguém vê, se você está acordando toda manhã com aquele garfo descartável no peito que ninguém colocou olhinhos, mas que pesa como se tivesse, saiba que não estou aqui dizendo que isso passa fácil. Não estou mentindo para você dizendo que é simples. Estou dizendo que o Garfinho voltou e que as suas Bonnies estão esperando.